Bem, semana passada nós vimos princípios de interpretação, né? Vimos os princípios discriminativos e hoje a gente vai ver os princípios revelativos da palavra de Deus. Mandar um abraço para a Perla que vai estar assistindo esse vídeo aí, talvez amanhã ou depois, né? Mandar um abraço, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E vamos também aqui com o Cláudio chegando. Quem trouxe esse varão? Aleluia, glória a Deus. E até assustado agora. Ele foi, sabe que ele foi arrebatado? Arrebatado não, transladado. Paz, meu irmão, graças a Deus. Então a gente viu isso, né? Nós vimos as figuras gramaticais, vimos a linguagem bíblica, figuras de retórica, nós vimos regras de interpretação, né? Vimos a história da interpretação bíblica, nós vimos a introdução à exegese e fomos caminhando até chegar aqui hoje na parte dos princípios de interpretação. Vimos semana passada princípios discriminativos. Vamos ver hoje o princípio revelativo, da revelação. Amém? Então vamos lá. É o princípio em que Deus coloca no coração do crente a revelação de sua vontade, através de sua palavra. Se Deus não revelasse em sua palavra, o homem nunca saberia da existência de um Salvador. São os mistérios de Deus que ele revela ao homem. Então, de princípio, a gente já tem que entender esse princípio revelativo. Você nunca, mas nunca mesmo, saberia que existe um Salvador se não fosse pelas Escrituras Sagradas. E aí a gente faz aquela diferença, Lucenia, da revelação geral, né, da revelação especial, ok? Revelação geral e da revelação especial. A revelação geral é aquilo que Paulo diz lá na carta aos Romanos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, né? Tal homem, por isso, é indesculpável, porque, né, eles trocaram, ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. Ao invés de adorar a lua, a Deus, adoram a lua. Ao invés de adorar o Criador da lua, em vez de adorar o sol, a Deus, adora o Criador, o sol, né? Ao invés do Criador do sol. Então, sempre adorando a criação, a criatura, ao invés do Criador, né, de cada elemento desse. Então, a revelação geral é para todos nós. Você chega ali fora, você olha, pô, quem criou isso aqui? Como é que pode existir? O nada não cria alguma coisa. O nada não pode criar. O imaterial, ele cria o material. Logo, o nada não pode criar nada. Então, existe um ser imaterial que criou todas essas coisas. Você chega lá nessa conclusão rápido, né? Por isso que dizem, olha para o espelho e você vai ver Deus. Porque quando você olha para o espelho, você vê teus olhos, você vê seu cabelo, seu corpo. Caramba, a inteligência, o raciocínio, a capacidade. Caramba, você fala, olha, tem que existir um Criador. Porque o impessoal não pode criar o pessoal. Eu sou pessoal, eu tenho sentimentos, eu tenho desejo, eu tenho tristeza, eu tenho gosto, eu tenho vontade. Então eu sou pessoal. Então o impessoal, ou seja, o nada, não pode criar um pessoal. Esse pessoal tem que ter sido criado por alguém pessoal também. Não impessoal, mas pessoal. Alguém que também sente dor, que chora, que tem propósitos, que é racional, que tem planos, ok? Então o pessoal, Deus é pessoal porque cria o pessoal. Então a revelação geral, quando a gente para filosofar, ou a gente chega à conclusão que é nada mesmo, só existe a matéria, ou se a gente, daí teve várias discussões, né? Anselmo com a sua apologética, né? Então, e não é aula de apologética aqui, por isso que eu não vou falar sobre isso. Mas, por isso que a gente tem que entender, ter as razões da nossa fé, encontrar base na apologética para você, muitas vezes, ajudar pessoas que estão com dúvidas, né?
Falei isso domingo no final do culto. E existe a revelação especial. Qual é a revelação especial, Luceni? A Bíblia. Você então, olhando para a revelação geral, você entende que existe um Deus. Mas até então você não sabe. O que esse Deus quer, de onde ele veio, por que ele me criou, para que ele me criou. Essa não é a de onde vim, para onde eu vou. Grande questão da filosofia, né? E a palavra do Senhor revela isso para a gente. De onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui. Qual é o princípio primário do homem? Nós fomos criados para adorar a Deus e gozá-lo, segundo lá a Confissão de Fé de Westminster. Então, a revelação especial é algo que Deus traz para nós, para que nós entendamos qual é o projeto dele. Então, sem a revelação especial, eu não entendo que o homem caiu. Eu sei que está tudo errado, mas o que aconteceu? O homem se rebelou contra Deus, a partir daí o vírus do pecado está nele, e aí Deus teve que enviar um Salvador, o qual foi prefigurado lá nas oblações, nos sacrifícios, né? Nas leis cerimoniais. Né? Então, isso tudo precisa da revelação especial. Então, hoje as pessoas estão querendo conhecer a Deus pelo sentimento, louvores muito, que mexem com as emoções, né? E entra naquele frenesi, aquele êxtase, e o cérebro não está abastecido com as verdades da palavra de Deus. Né? Então, Paulo, de Jesus, quando pergunta a Pedro e aos demais discípulos: quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16, né? Aí Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue, ser humano, quem o revelou, mas meu Pai que está no céu o revelou. Então é uma revelação quem é Jesus, né? É muito legal, porque a nossa consciência ela está morta antes da conversão. Quer nascer de novo, a não ser ter a sua consciência despertada para a questão de que você é pecador, daí a convicção de pecado, porque a gente está morto lá fora, a gente nem se sente pecador, todo mundo fala, não tem essa consciência. A consciência é desperta, você passa a se ver como pecador e agora te apresenta um Jesus que é a graça. Mas aqui está o perdão, em mim há perdão. Ok? Aí a pessoa responde com o sim, né? Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Isso a gente só consegue entender com a palavra, né? Os mistérios. No Antigo Testamento, Cristo veio revelar esse mistério em Mateus 13. Então, quando você abre Mateus 13, você vai ver um monte de parábolas. Parábola do semeador, parábola do joio, né? Então, ali tem muitas parábolas, no capítulo 13, e você vai ver que essas parábolas, elas falam sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como a semente de mostarda, tá? O reino de Deus é como, né? E aí você vai tendo essa noção dos mistérios de Deus que vai sendo revelado na parábola. A palavra de Deus nos fala do mistério da fé, o qual foi revelado a Paulo e aos profetas do Antigo, e não aos profetas do Antigo Testamento, a conversão dos gentios. Qual era o mistério? Mistério, mas qual era o mistério? O mistério é que Deus, de dois povos, Deus e gentios, ia fazer um. O mistério da antiguidade, Marcelo, é que não seria só salvo os judeus, mas Deus também incluiria os gentios. Esse é o mistério que foi revelado. Os judeus agora estavam recebendo perdão dos pecados. Esse foi o grande mistério revelado aos apóstolos, né? Os judeus não conseguiam entender, porque o gentio era impuro, era profano, Deus era só deles. Agora o mistério foi revelado, que de dois povos Deus quer fazer um. A parede de separação, o muro de separação foi ruído na cruz do Calvário. Agora quem olha para a cruz torna um com Deus. Nós somos o Israel de Deus. Isso é maravilhoso, esse mistério revelado, né? Parábolas. Parábola é uma ilustração através dos fatos humanos, físicos, para ensinar fatos espirituais.
Jesus usou de parábolas para ensinar sobre o reino dos céus e não sobre a igreja. Ao explicar duas de suas parábolas, Jesus nos ensinou como devemos interpretá-las. Para interpretá-las, devemos interpretar todos os termos da parábola. Então nós temos que é a semente? Quem é o agricultor? Né? Quem são as aves? Interpretar cada termo que a gente possa entender aquela parábola. Para que a gente possa entender essa parábola, a gente precisa interpretar cada termo dela. Precisamos verificar qual é o ponto central. Qual é o ponto central da parábola da dracma perdida? Que está junto com o filho pródigo. Né? E mais uma. Qual é o ponto central dessa parábola? Exatamente. Nós temos que olhar olhar para a parábola e ver o ponto central dela. Né? E na verdade, abre aspas aqui, abre um parênteses aqui, quando a gente vai estudar teologia, como é que se faz teologia? Uma das maneiras de fazer teologia é você buscar em textos, né? Você está lendo um texto, você buscar o que é de valor atemporal num texto, né? Você busca, principalmente quando você prega para aplicar, você busca no texto aquilo que é de valor atemporal. Então, quando a gente vê lá os 7 mergulhos de Naamã, qual é o centro, qual é a raiz, qual é o núcleo dessa mensagem que tanto vale para aquela época quanto para hoje? A gente, por isso que tem que ler para ver, para não fazer aplicação errada, né? Eu não posso dizer que agora, se você der 7 semanas, você vai estar cumprindo os mergulhos de Naamã e ganhar a bênção. Não posso, porque isso é uma péssima interpretação, isso é uma péssima aplicação. Não tem base isso. Então a gente tem que encontrar o sentido atemporal, que independe do tempo, vai estar ali. Qual é o sentido atemporal? Quando eu leio, de repente, Jeremias capítulo 18, de amassar o vaso, quebrar o vaso, fazer novo. Qual é o sentido atemporal desse texto? E a gente tem que ler espírito de oração, clamando o Senhor, 1, 2, 3, 4, até a gente entender a essência, né? O núcleo que é atemporal, que serve para todas as épocas. Amém? Não desprezar a introdução e a conclusão. Então, sempre olhar lá as premissas, né? Tanto o começo quanto o fim, a conclusão, para que a gente possa entender, né? Prestar atenção nos elementos simbólicos, há muitos símbolos também. Então, quando a gente interpreta uma parábola, a gente tem que ver que símbolos estão ali. Interpretar uma parábola obscura com outra mais clara. Por exemplo, quando a gente estuda a parábola do semeador, está falando que uma semente cai na beira do caminho, o inimigo vem e tira, a outra cai no solo rochoso, não encontra profundidade, independente de tempo. Depois vai dizer que uma cai no meio dos espinhos, mas a fascinação das riquezas, os cuidados dessa vida, faz o quê? Que ela fique infrutífera. E a quarta caiu num solo, um solo bom, um terreno bom. Por exemplo, quando eu olho lá a parábola do trigo, né, a parábola do joio, melhor dizendo, isso me ajuda a interpretar, porque essas pessoas são joio dentro da igreja. Uma pessoa pode estar dentro da igreja há 20 anos e não ter entendido o evangelho ainda. Ela está lá, como foi falado, para arrumar marido, arrumar emprego, para ter companhia dentro da igreja, para poder passar o tempo, para poder buscar alguma coisa, ou porque ela nasceu na igreja, mas ela ainda não teve entendimento do que é o evangelho, de quem é Jesus. Ir para a igreja, na cabeça dela, ir para a igreja é para abençoar as coisas que eu tenho, é para que as coisas deem certinho, para buscar a bênção do Altíssimo. Tudo isso tem um plano lá, mas como foi dito há pouco, busca em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então a pessoa pode estar indo para a igreja por 1000 maneiras, Você lembra como é que terreiro de candomblé fica cheio no dia do ponto? Todo mundo curioso para ver os bichos lá descer, né? É isso?
E vive lotado, por causa da curiosidade. Será que não tem igreja que está cheia também por causa da curiosidade? Vê demônio, das autoinduções também, e essas coisas todas, sensacionalismo. Até para ouvir o testemunho dos outros. Testemunho também. Tem várias razões, né? Então a gente pega outras parábolas para tentar entender. A própria parábola do filho pródigo, com a parábola das dracmas perdidas, ajuda a elucidar, né? Os termos de uma parábola não podem ter sentido oposto em outras. Então, por exemplo, quando eu falo lá que o semeador saiu a semear, né? Quem é esse semeador? Quando eu vou elucidar com uma outra parábola, o semeador não pode ser outra pessoa, nem a semente pode ser outra pessoa. Então os termos têm que ser equiparados. Princípio da consequência, princípio pelo qual Deus justifica a razão de sua ação. Por exemplo, Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. O contexto desse texto é o seguinte: ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, né? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte da cruz. Aí agora vem, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, o tempo todo a gente vai ver o princípio da consequência na Bíblia. Faz isso para que isso aconteça. Jesus fez isso, consequentemente, ele foi exaltado, tem um nome acima de todo nome. Aquele que roubava não rouba mais. Antes, trabalhe para acutir o que tem necessidade. Princípio da consequência. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Princípio da consequência. Ok? Princípio da exortação. Meio pelo qual Deus interpela o homem para que ele venha a fazer o que é certo, levando a um fim prático. Por exemplo, em Romanos 13:12, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É o princípio em que Deus exorta, anima, chama a atenção do homem para fazer o que é reto. Esse capítulo 3 aqui é o texto que Agostinho se converte. Agostinho está sentado lá de fora e ele começa a ouvir uma música, né? uma voz: toma o livro e lê, toma o livro e lê. Ele entra na casa onde ele estava, vê a Bíblia, abre justamente no capítulo 13, que fala: olha, basta o tempo de andar nas suas orgias, prostituição, nas beberrices, nas bagunças. Acabou esse tempo. Acabou o tempo das bagunças, acabou o tempo da orgia, acabou, desperta, ó tu que dormes. Acabou esse tempo. Aí ali ele entrega, porque ele já estava quebrantado, mas a carne dele pulsava demais, Agostinho. Ele foi um cara que foi para o mundão, e pulsava demais a carne dele. Então ele tinha a resistência a se entregar. Aí quando toma o livro e lê, dali ele se entrega e se torna um dos maiores teólogos da igreja, né? Vamos caminhar. Princípio, continuando nele, né? Princípio pelo qual Deus garante aos obedientes o conhecimento da sua verdade. O pecado cegou o entendimento dos homens e somente o Espírito Santo pode fazer com que ele possa compreender as verdades bíblicas. Esse é o princípio da elucidação. Vamos abrir João, capítulo 7, 17. João, capítulo 7, 17. João capítulo 7, 17. Vamos ver o que diz. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus ali na controvérsia com os judeus diz: você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então aqui a gente observa o princípio da elucidação.
É o princípio pelo qual Deus garante ao homem fiel o conhecimento de sua vontade. Somente o Espírito Santo pode desvendar a verdade para o crente, fazendo compreendê-la. Por exemplo, 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. O que ele está dizendo? A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que tem um novo coração, ela vai entender a palavra de Deus espiritualmente, né? Mas o homem natural não entende. Você vai chegar para ele: ó, meu Deus é 3, é um, são 3 pessoas num só Deus. O cara vai pirar, ele não tem fé para isso, ele é um homem natural. Só o espiritual consegue compreender essas coisas. Vai dizer: ó, Cristo nasceu de uma virgem. Ué, tá doida, a mulher não dá luz virgem, não tem como. Ó, milagres, que isso? Por isso que houve lá desmitologização com Bultmann. Ele desmitologizou a Bíblia, tirou tudo que era milagre, que não passava pelo crivo da razão. Porque ele era homem espiritual, porque ele era homem natural? Para mim ele era homem natural. Uma pessoa pode estudar teologia profundamente, né? E ver aquilo como uma matéria, como um conto de fada, sei lá o quê. Mas nós que temos o Espírito Santo entendemos espiritualmente. No caso, sim, os padres? Padre, pastores. Pastores também? Pastor também. Uma pessoa pode estar na igreja, né, ser motivado para alguém a virar pastor, falar bem, ter esses princípios aqui, mas ela não consegue discernir espiritualmente isso. Pastor, toda pessoa ela tem que discernir espiritualmente, todas as pessoas, porque lá em 1 Coríntios 12 está escrito acerca de discernimento de espírito. Está lá como um dom, um dos 9 dons que ele está relatado aqui na carta. A um é dado o dom disso, o outro daquilo, e um deles é de discernir os espíritos. Então, todo mundo tem que ter esse discernimento espiritual aqui, ou esse discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo? Aí tá cada um com a família prática. Aí está dizendo discernimento de espírito, não discernimento espiritual, é um pouco diferente. Aqui a gente está colocando isso aqui na palavra, a gente entender a palavra, entender o conhecimento da palavra. Discernimento de espírito é você estar falando com uma pessoa e você discernir se aquilo ali provém de Deus, se não provém, né? É um dom mais específico, né? O próprio Jesus, o próprio João vai falar na sua carta, né, que a gente provar os espíritos para ver se ele procede de Deus. É diferente do discernimento espiritual na palavra, quando a gente lê. Então, isso que você acabou de falar tem a ver com isso aqui agora. Entendeu? Então a gente precisa ver a diferença do discernimento espiritual, ainda que esse termo possa ser usado para isso também, discernimento de espírito, discernimento espiritual. Mas estamos falando aqui da questão do discernimento do conhecimento da palavra. Você lê e Deus vai te revelando, você vai entendendo, vai tendo discernimento dela, né? Diferente do discernimento de espírito, o espírito está atuando em algum lugar de repente. Como Jesus viu o espírito em Pedro, né? Discernimento espiritual, exatamente, bom exemplo. Essa aí é o quê? Essa aí é o que está no Esse quando Pedro é... Discernimento de espírito. Esse é do dom do espírito? Entendeu? Ele discerne. Jesus tinha todos os dons. Vamos lá. Princípio da vontade de Deus. Este é um princípio pelo qual Deus explica de modo amplo o infinito para o homem finito, através de ensinos finitos. Por exemplo, a Trindade é um mistério nunca revelado. O homem somente possui uma compreensão finita do que ela é. Da mesma forma, a divindade e a humanidade de Cristo não é completamente entendida pelo homem. Entretanto, podemos entender que em Cristo havia 2 naturezas, tal como o crente possui a natureza humana e a de Cristo, né? Sendo que, para a gente poder entender,
né? Então, tem coisas que não são compreensíveis claramente, como eu falei aqui da Trindade. Nós temos a natureza humana, que peca terrivelmente, e nós temos a natureza de Cristo na gente, né? Há uma diferença aqui, porque Deus era 100% homem e 100% Deus. Nós não somos 100% Deus nem 100% homem. Nós temos a divina semente, recebemos um novo coração. A gente ainda peca, Jesus nunca pecou. Então a comparação tem que ter seus limites aí. Toda comparação tem que ter limites bem estabelecidos. Ele coloca aqui como igual, mas não. Tem que ter alguns limites bem estabelecidos. O princípio da menção. Princípio pelo qual Deus expressa seu pensamento através da primeira menção do assunto principal. É uma espécie de esboço que prevê o que o único autor da Bíblia vai dizer mais à frente. Por exemplo, em Gênesis 3:1. Ora, a serpente mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui está a primeira menção sobre Satanás. As demais encontramos em outros textos, tipo 2 Coríntios 11:3. Então Deus faz a menção de Satanás aonde? Lá no Éden. É a primeira menção de Satanás no Éden. A primeira menção de Satanás no Éden. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver o que ele fala aqui. 11:3. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a estes superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Então ele está aqui se defendendo contra os falsos apóstolos, que está pregando que tem que guardar a lei, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E Paulo está dizendo, olha, eu não sou diferente deles, o que vocês vão me acusar? Que eu não cobrei nada para vocês e tal? E aí ele vai elaborando ali. Ele chegou a estar falando, parece que eu entendi até que ele está dizendo que não é bom pregador. Mas a aparência dele era uma aparência era careca, de perna torta. Tanto é que a carta vai dizer que a aparência dele diferia dos escritos, né? Ele olha assim, do caramba, o cara, né? Olha aquele baixinho, não tem nada a ver, e diferente lá de Absalão, né? Então, quando você olha essa verdade aqui, você vai ver que o princípio da primeira menção está onde? Em Gênesis. Primeiro momento que a gente vê alguma coisa sobre Satanás. Mas a gente vai ver aqui, usando essa segunda menção, dizendo, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade devido ao Evangelho. Então diz que a gente tem que ficar ligado. Fica ligado com os falsos evangelhos. Fica ligado com os falsos ensinos. Porque a gente é salvo pelo que a gente crê. Se a gente crê de maneira errada, né? A gente tem que crer de maneira correta, segundo a palavra de Deus, e não segundo a arte e imaginação de pregadores. É segundo a palavra. Vamos lá. Princípio da revelação progressiva, isso é importante. É o primeiro em que Deus revela a sua verdade progressivamente na medida em que ela vai se cumprindo. Por exemplo, as sentenças de Gênesis 1:1, que é falando sobre a criação, e a de Apocalipse 22:20, demonstram que entre elas há uma progressão de revelação. Isto é, o curso do ensino que nos conduz a uma a outra é progressiva. Quanto mais nos aproximamos de Apocalipse 22:20, a revelação nos aproxima cada vez mais de sua elucidação. Então, quando a gente olha a Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse, Gênesis 1:1 é o quê? O primeiro versículo da Bíblia. E Apocalipse 22:20 é o quê? O último. Nesse intervalo, nesse ínterim, a revelação foi sendo progressiva. Parece que Deus, ele vai acompanhando a humanidade no progresso, até a ponto de Jesus, a palavra do Senhor dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos.
Por que na plenitude dos tempos? Havia um império que havia desenvolvido o direito romano. Então havia uma boa justiça, entre aspas, comparado com a pré-história. Então, veio na plenitude dos tempos, Cláudio, porque havia estradas, e todos os caminhos levavam a Roma. Não era assim? Então havia várias estradas, Roma construiu muitas estradas, havia segurança nessas estradas, soldados colocados na estrada para dar segurança ao povo. Eles poderiam ir para tudo que é lugar, não tinha ainda necessidade de visto para viajar para os países. Apesar que a Europa é interligada lá, você com passaportezinho vermelho, você vai para tudo que é lugar da Europa. Outra coisa, havia a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A paz romana. Roma manteve paz. Outra coisa que a plenitude do tempo nos revela: havia um idioma único falado. Se lembra que Roma conquista a Grécia, né? E a Grécia havia se espalhado, o Alexandre o Grande se espalhou tremendamente, conquistou Pérsia. E ele levou a cultura grega para essas nações. Isso que se chama helenismo, é levar a cultura grega para as nações. E todos falavam o quê? O grego comum. Por isso que a Bíblia, ao ser escrita no Novo Testamento em grego, facilitou a difusão dela para tudo que é lugar. Imagina se tivesse escrito somente em hebraico ou aramaico. É complicado, né? Mas o grego era a língua universal. Qual é a nossa língua universal hoje, Cláudio? O inglês. A gente tem que entender que uma língua universal facilita a comunicação do Evangelho para todas as cidades, países. É necessário. Então vamos continuar. Por esse 20 e o 21, vamos para o 22. Princípio ilustrativo. É o princípio pelo qual Deus mostra a sua insatisfação ao pecado através de ilustrações de juízo. O homem que violar o mandamento do Senhor cairá em juízo com o Senhor. Por exemplo, o homem que mente ao Espírito Santo, que profana as coisas sagradas. Então, Atos 5 vai falar de Ananias e Safira. Ele mente ao Senhor, diz que vai dar uma parte da venda do imóvel, chega lá e não dá. O que acontece com ele? Morre, ele cai duro. Depois nós vamos ver o mesmo princípio na ceia do Senhor, onde as pessoas estavam tomando a ceia indignamente, não estavam discernindo o valor do pão e o valor do vinho, estavam tomando a ceia para matar a fome, eles estavam profanando as coisas sagradas de Deus, né? Eram profanos. Então, o princípio de ilustração mostra a insatisfação de Deus com o pecado através de ilustrações de juízos. Então, quando você vê que Deus, lá em Atos dos Apóstolos, matou Ananias e Safira, qual é o princípio ilustrativo para mim? Que eu não tenho que fazer isso com Deus. Se eu disse, Senhor, eu vou te dar minha oferta, se o Senhor, de repente, é você com Deus isso, mas vamos supor, se eu quero dar uma oferta para o Senhor, se eu conseguir, isso faz muito isso aqui, né? Se a minha causa na justiça sair, né, eu te dou uma oferta, sei lá o que você vai fazer. Aí chega na hora, tua causa na justiça sai, você não dá. Sabe lá razões, aí teremos que entrar mais no profundo. E aí, meu irmão, você tem que pedir perdão a Deus, porque sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Voto de tolo, né? Então você sabe que desagradou o coração de Deus. Eu, por exemplo, eu fiz um voto com Deus, terminando o meu curso, eu ia fazer um café da manhã, fazer um curso de ações de graças. Eu ainda não fiz, mas já pedi perdão a Deus, e eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Quando eu estiver fazendo esse curso, você já se formou tantos anos, mas eu vou fazer. Porque a gente votou, tem que cumprir. Eu não posso criar doutrina em cima de Atos 5, nem criar doutrina em cima, né, de uma situação de que Deus vai matar se isso ou aquilo. Deus é soberano. Agora, se ele matar, ele é Deus. Né?
Não é comum a gente ver isso, mas se você está encrencado, você realmente precisa se arrepender e pedir perdão a Deus, você precisa. Tu vê a misericórdia do Senhor, né? Quanta gente está ceando aí. Tomar a ceia indignamente, vou escandalizar um pouco vocês, não quer dizer que você está tomando a ceia porque você está em pecado. Tomar a ceia indignamente quer dizer que você não discerne a razão pela qual você está tomando aquela ceia. Não tem nada a ver, o cara está indigno tomando a ceia. Tu é um indigno tomando a ceia, acabou de dar uma... Não, porque se a pessoa acabou de fazer uma besteira, ela chegar aqui e sinceramente se arrepender, ela pode tomar ceia. Então a gente confunde esse indignamente com pecado, né? Ainda que seja não entender, tomar ceia para matar a fome, come pizza, pô. A ceia do Senhor, coisinha leve, pô. Fica a dica aí. Fica a dica não. Vamos lá. Princípio da menção subsequente, posterior. É o princípio em que Deus revela mais tarde os detalhes de acontecimentos passados, ou então fala de acontecimentos que antes não foram mencionados. Por exemplo, no Salmo 105, 17 e 18, fala os pés de fala dos pés de José, foram presos em grilhões, coisas que não foi mencionada antes, lá em Gênesis. Um outro exemplo está em Hebreus 9,19, que fala sobre o sangue aspergido, e que não se encontra em Êxodo. Então, às vezes, essa menção subsequente vai estar falando de coisas que não estava lá no texto original, quando fala da vida de José. Por exemplo, lá em Gênesis não havia nada que ele foi preso por algema, né, no pé, não tem nada disso. Mas o Salmo 105, se vocês quiserem abrir, podem ver, Salmo 105, já vai dar esse detalhe para a gente. Então, muitas vezes a gente lê uma coisa no Evangelho, no Evangelho de Mateus, e Lucas está mais explicado. Aquela passagem que fala de Jairo, né? Jairo estava com a filha morrendo. Então, quando você vai para o outro evangelho, Mateus acho que é o mais explicado, Mateus, se eu não me engano, né? Tem mais detalhes, os outros já são mais curtinhos. Então, você vai ter esse complemento, detalhes que não está em um, está no outro. Aqui mesma coisa, vamos lá. Salmo 105, 17 e 18, vai dizer: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Isso não está lá em Gênesis, mas a gente já entende aqui como o princípio da menção subsequente. Hebreus 9,19, ele também traz o princípio da menção subsequente, que vai estar elucidando mais ainda. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e ísopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Não só o próprio livro, mas como também o povo todo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Então você vê que ele asperge o povo todo com sangue também. São detalhes que a gente às vezes não vê lá, né? Então a Bíblia você vai ter que ter esse princípio. Por que está falando aqui? Lá eu li José, não estava nada disso. É uma menção subsequente sobre um ato lá atrás. Entendeu, Cláudio? Essa menção subsequente que a gente vê na palavra. Se fosse um detalhe esquecido. É um detalhe que não foi colocado pelo autor. Talvez naquele momento não necessitava. Né? Isso. Você vai ver, às vezes, no Evangelho, um autor narrando um fato com uma ótica e o outro narrando com outra ótica, né? O texto diz que tinha um endemoniado de Gadara, outro texto diz que tinham 2 endemoniados de Gadara. E aí? Cada um está vendo numa perspectiva. Não há nenhum tipo de erro ali. É porque cada um está vendo, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um está tendo uma visão. Se eu pedir para você, claro, Eduardo, Jorge,
O que você está vendo aqui na sala? Você está vendo aqui a caixa de som, o retroprojetor, você está vendo ali as cadeiras. Eu não estou vendo isso. Se eu não, como se você estivesse num ponto específico vendo uma coisa. Aí a gente vai ter que sempre entender o significado e o significante, né? Por exemplo, eu posso interpretar uma ocorrência de um jeito e você outra, né? Por exemplo, eu preguei aqui domingo, a centralidade da mensagem era o domínio do ego sobre a gente, né? Então você vai ver que muita parte dali, o que ficou gravado foi uma outra coisa que eu falei, porque o significado, o significante, foi aquilo ali para a pessoa, foi o que mais falou com ela. Porque até então também não foi escrito ao mesmo tempo os evangelhos, foi escrito em datas diferentes, né? Exatamente, então cada um está vendo ali numa perspectiva, né? Se eu for falar agora, eu vou falar dos quadrinhos que você não está vendo, do cordeirinho que está lá, da porta, da luz, coisas que você não está vendo, por causa do ponto que você está para poder interpretar essas coisas. Então, quando eu vejo um endemoniado, esse endemoniado pode ter vindo depois. Veio um, aí o que escreveu que tinha um foi colocou, viu toda, mas depois chegou outro, aí o outro. Se você botar três para escrever, escreve aí aqui, ó. Nunca vai estar tudo igual. Nunca vai estar, cada um vai estar numa ótica, vendo de um jeito, vendo numa perspectiva. Tem pessoas que têm mais essa sensibilidade para ver detalhes. Pessoas Por isso que pega mais os detalhes, né? Tem pessoas que são mais descritivas. Geralmente o romance é muito descritivo, né? E ao chegar na janela, o sol raiava, né? E a janela dava para o mar, né? E vai descrevendo. E a tarde estava ensolarada, e a primavera, ainda fala até da estação. E o cara descreve tudo ali. Princípio da repetição. Semelhantemente, ou semelhante ao princípio da revelação progressiva, até o princípio pelo qual Deus repete verdades em sua palavra, acrescentando ou não algum detalhe aqui ou ali. Por exemplo, em Gênesis 2, Deus repete a criação do homem, revelada em Gênesis 1. Um outro exemplo está nos livros de Crônicas, onde Deus repete o que está nos livros de Samuel e de Reis. Já no Novo Testamento, vemos a repetição da biografia de Jesus nos 4 evangelhos. Então, o princípio da repetição. Muitas vezes Deus está repetindo, né, mesmo fato, com detalhes diferentes. Gênesis 1 narra a criação, e Gênesis 2 também. Isso aqui é complicado, hein? Princípio do paralelismo. É o princípio pelo qual um assunto é esclarecido através de passagens paralelas ou correlatas. Os paralelismos são encontrados principalmente nos livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então eles usam muito de paralelismo ali. Você vê muito Provérbios também, né? Você tem o paralelismo sintético, o paralelismo sinonímico e o paralelismo antitético, contrário. Jeremias não tem, não? Não, eles são encontrados com mais ênfase nos livros poéticos, né? Livros de poesia. Então aqui ele vai dizer lá, vamos lá. Paralelos históricos, paralelos reais. São os paralelos reais. Deixa eu pegar aqui de novo. As passagens correlatas ou paralelas são geralmente divididas em verbais e reais. As passagens correlatas ou paralelas são geralmente divididas em verbais e reais. Verbais, quando a mesma palavra ou frase é empregada. Reais, quando o mesmo pensamento se exprime ou o mesmo tema é discutido. Então vamos para os paralelos reais. Históricos, onde o mesmo acontecimento ou série de acontecimentos são registrados. Exemplo, Samuel e Reis com crônicas, o Evangelho, etc. Então aqui são paralelismos históricos, paralelos reais históricos. Então são as histórias que são contadas num livro e é contada no outro. Aí pelo aqui Reis e Samuel, você vai ver muitas histórias que estão nesse livro em crônicas. Né? Os evangelhos, uma história no outro, estão os sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas.
Você vai ver histórias repetidas ali. E os paralelos doutrinais, onde a mesma verdade é expressa. Por exemplo, em Lucas 16, com Mateus 11:12. Vamos ver lá? Lucas 16, o que diz? Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então está aqui Lucas 16. Vamos para Mateus 11:12. Mateus 11:12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui é um paralelismo que é doutrinário. Você vê uma doutrina num lado, né, de que agora a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Agora é a fé no que ele fez que nos salva. Duas doutrinas que estão aonde, Luciani? Uma em Lucas 16 e a outra em Mateus 11:12. São paralelos doutrinais. Devemos tomar cuidado no estudo dos paralelismos ou correlações, considerando os paralelos nas escrituras do mesmo autor, ou considerar os paralelos do mesmo assunto, livros históricos com livros históricos. Então a gente tem que tomar esse cuidado de olhar esses paralelos considerando o mesmo autor, né? A gente tem que ter esse cuidado, ou considerar os paralelos do mesmo assunto. No caso dos livros históricos, a gente vai ver esses paralelos, ok? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Princípios de figuras. Tanto quanto possível, devemos interpretar a Bíblia literalmente. Então a Bíblia a gente deve interpretar literalmente. Uma das primeiras tarefas do exegeta é determinar o sentido do texto a ser estudado, se é literal ou é figurado. Então quando eu leio lá, por exemplo, se teu olho te faz pecar, arranca. Teus olhos te faz pecar, né? Os teus pés, teu braço te faz pecar, arranca. Eu tenho que ter discernimento para saber se isso é literal ou é figurativo. Eu não posso interpretar texto literal de maneira figurativa, nem posso interpretar texto figurativo de maneira literal, que dá no mesmo. Nesse caso eu quero aquela sem olho, né? Como saber o sentido? Frequentes erros têm sido cometidos quando se interpreta literalmente o que Jesus falou em forma figurativa. João 4, 11, 32, 6, 52, Mateus 16, 6 a 12. Então, João 4, vamos lá, João 4, 11 e 32, olha o que diz lá. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Agora vamos ver 6,52. 32. Já lemos 32? Não? É o 4,32, não? Ah, tá, perdão. Mas ele diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, a primeira coisa que eu consigo observar aqui é pegar que eu tenho que comer essa comida de Jesus e tentar interpretar literalmente. Ou então essa água que tem de beber aqui do poço, ela está interpretando literalmente. Você vai dar outro povo, quem deu quem deu esse povo para a gente, né? O senhor está fazendo o quê? Está dizendo que
o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, deu seus filhos, o Senhor é maior do que ele? É a pergunta dele. Pode acontecer naquele tempo, aquilo era literal e hoje nós encaramos como figurado? Quando Jesus diz, eu tenho uma água que você vai beber, que vai matar a tua sede, ela está pensando que está falando da água do poço. Não é essa água. Então eu posso interpretar esse poço aqui literalmente? Não posso. E o 32? Mas ele diz, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então qual era a comida de Jesus? Que ele queria que eles comessem? A palavra. Entendeu? Então eu não posso interpretar isso literalmente. Eu tenho que entender essas coisas. Eu acho que é até meio intuitivo isso, né? É meio intuitivo isso. É natural, né? Mas tem gente que continua e já errou bastante. Por exemplo, as igrejas da Reforma estavam divididas por causa da má interpretação do texto, isto é, o meu corpo, lá em Lucas 22, 19, o que Jesus fala sobre o seu corpo? Lucas 22, 19. E eles, na verdade, interpretam isso errado. A Igreja Católica já tinha interpretado isso errado, né? Lucas 22, 19. Da hosta, né, querido? E pegando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Aí você tem os reformadores divididos nessa parte. Zwinglio pensa de um jeito, Lutero pensa de outro, Calvino fica entre a consubstanciação e a presença real, né? Já a transubstanciação, que era a posição católica, o pão e o vinho se tornam literalmente Jesus. Na verdade, você não está comendo ali algo memorial, né? Nem trazendo a mesa, você está comendo Jesus. Isso é. O que você está fazendo? O padre, quando te oferece a hóstia e o vinho, ele está repetindo a morte de Jesus, porque você está comendo Jesus ali. E esse é o grande milagre da Igreja Católica, né? Que a Eucaristia, algo. Já para Lutero, a presença real, né? Jesus está ali no corpo e no pão e no vinho. Jesus está ali, sobre, né? Está ali, abençoando e tal. Então Calvino vai ficar entre a interpretação de Zwinglio, né? Que é mais para um memorial, para a gente entender aquilo ali, repetir, dessas interpretações místicas, mais místicas, vamos dizer assim. Não que você não... Oi? Com a liturgia que tu vai fazendo sempre, todo mês vai fazendo e vai esquecer. Lutero, a gente não pode esquecer que Lutero não queria abandonar a Igreja Católica, ele foi excluído, então ele traz algumas coisas dali, não tem jeito. Mas a gente fica com o Calvino, né? Mais coerente. Zwinglio também, né? Zwinglio também é bem coerente. Ele bate muito em Lutero. Ele confrontou Lutero no colóquio de Marburgo em 1529 sobre a questão da ceia, a questão dele da presença real, né, de Jesus. Que ele começa a articular, ele começa a dizer assim, Jesus está à destra de Deus Pai, como é que ele está aqui? Zwinglio também não é mole não. Vamos lá. Então essa questão toda aí, da literalidade, Lutero veio com o ranço da católica, e não aceita também muito aquilo ali não, mas ele cria um outro tipo de posicionamento, porque a consubstanciação se come do sangue de Jesus, ou seja, como é que está aqui? Consubstanciação, o corpo e o sangue de Jesus juntam-se ao pão e ao vinho.
Presença real. Consubstanciação. O que mais? Então, pastor, quando vem algo desse Igreja Católica, como é o nome dele? Transubstanciação? Não, como é o nome dele? De quem? O que veio da Católica é o Lutero, e tem o Calvino. E Zwingli. Então, quando vir de Lutero, a gente tem que filtrar mais. Não, só nessa questão. Só nessa questão? Essa questão, ele tem um ranço ali da Igreja Católica. Né? Lutero foi quem fez a reforma, pô, entendeu? Só que depois, por exemplo, o maior teólogo da reforma é Calvino. Calvino, com 27 anos, termina as suas institutas da religião cristã. 27 anos. E é o cara chamado, ele é considerado o teólogo do Espírito Santo. Né? Mas Lutero está brigando com a Igreja Católica, gente. Lutero está tendo embate, ele está fugindo, está tendo apoio dos príncipes. Ok? Então vamos lá. Há certos textos que o uso do sentido figurado é impossível. Por exemplo, a lei, os ensinos históricos, etc. Então não tem como botar sentido figurado ali. Coisas que aconteceram ali. Se o texto for figurativo, recomenda-se os seguintes cuidados. Primeiro, ter concepção clara sobre as coisas figuradas ou de onde são extraídas. O uso dos tropos, palavras figurativas que diz uma coisa, mas significa outra, se fundamenta nas relações ou semelhanças, né? Então, o uso dos tropos, né, que são uma espécie de uma figura de linguagem, né, tá dentro também dessa. Quando você pega lá o capítulo 1 dessa apostila, você vai ter aqui, ó, quer ver? Capítulo 1. Está falando das figuras de linguagem, né? Por exemplo, o tropo é uma metáfora, é o emprego de um grupo de palavras em lugar do termo próprio. Emprego de uma palavra no sentido figurado, atribuindo-lhe uma significação não literal, nem habitual, transferindo o sentido de uma palavra para outra. É chamada de uma metáfora. Então, usar tropos é isso. O uso dos tropos, palavra figurativa que diz uma coisa, mas significa outra, se fundamenta nas relações ou semelhanças. Então, quando você fala assim, Jesus é a porta, qual é a semelhança desse tropo? Que é por ele que a gente tem que entrar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que tiver em mim, dá fruto. O que não dá, ele corta. Né? São tropos. Descobrir a ideia principal, sem enxergar nos cuidados com os descobrir a ideia principal, sem exagerar nos cuidados com os detalhes. Então a gente descobre a ideia principal, mas tem que ter cuidado também com o exagero dos detalhes. Testar a compreensão da linguagem figurada, procurando expressar em linguagem literal os pensamentos que elas sugerem. Então eu olho para o solo que foi semeado, bom. Quem é aquele solo? Ele está prefigurando alguma coisa. Quem é aquele solo? O coração do homem. Não, porque o coração ele tem a horta que leva o sangue, e muitas vezes esse coração, quando para, você bate para ele voltar, e se não voltar, você rasga o peito da pessoa e bombeia na própria mão esse coração, né? Que o coração, muitas vezes, ele pode ser ferido, é a sede das emoções, até se compreendia até 100 anos atrás, é a sede das emoções, aí você exagera nisso tudo, né? Então a gente precisa testar a compreensão da linguagem figurada, procurando expressar em linguagem literal o pensamento que elas sugerem. Então, quando eu falo lá da porta, que Jesus é a porta, eu não posso dizer Jesus tem maçaneta, ou que Jesus tem dobradiças. Aí vai da criatividade do pregador. E tem gente que é bem criativo,
Tem gente que é bem criativo. Não tem a passagem que o pastor falou que Jesus tinha uma casa na beira da praia? Isso, com todo... Vou botar isso aqui no vídeo. Com todo respeito à linguagem poética do irmão, né? Mas, meu Deus do céu, Jesus tinha mansão na casa de Cafarnaum, ele tinha uma casa, acho que não fala nem mansão, mas tinha uma bela casa, né? Uma vez eu botei isso, o cara me detonou lá no Facebook, né? Eu até falei aqui do dia, que ele tinha uma bela casa lá, bem, mas a maneira que ele conseguiu isso, deu ruim, né? Porque até então José levava semanas para construir uma mesa, né? Levava semanas para construir uma mesa, cadeiras, sei lá o que fosse. Mas agora, como Jesus era Deus, né? Como ele tinha o poder, ele agora fazia assim, ó. Quantas cadeiras tu quer? Eu estou querendo 4, lá em casa eu, minha esposa e 2 crianças. Quanto tempo você me entrega? 3 meses? Não, pode passar aqui amanhã. Já está pronto as 4 cadeiras com a mesa. Ué, mas seu pai levava 4 meses para fazer com meu pai, mas comigo agora é assim, ó. Então, haja cadeira, 4 cadeiras, uma mesa. Eu estou com muito pedido para hoje, machucar meu dedo, tanto está lá, para criar as coisas, né? Então, com esse dinheiro dele produzir esse material muito rápido, com esse dinheiro, ele comprou a casa bela dele em Cafarnaum. É só, ó, Jesus Aladim. Me perdoa os adeptos, porque eu sei que é muita gente que defende, eu não estou aqui, mas eu, depois de ler bastante a palavra de Deus, nunca encontrei isso. Deus pode fazer surgir uma mesa, né? Deus pode, mas eu não vejo, não tem texto com isso. Então é isso, é essas heresias aí que surgem. O cara pega que Jesus era carpinteiro, né? E ele estava trabalhando com o pai, e o cara, com a sua licença poética, exagera. Então vamos lá, isso para falar pouco. Princípio numérico, princípio pelo qual Deus dá significados em certos números usados na Escritura, continuando uniformemente com o mesmo significado através da Bíblia. Ver mais sobre este princípio no tópico símbolos e capítulos, linguagem bíblica. Isso aí a gente já viu, né? O 7 simboliza a perfeição, né? Os 4 cantos da terra, 4. O que mais aí? Tem tanta interpretação de número. Então a gente já viu essas questões de princípio numérico. A gente tem que entender. Por exemplo, quando fala assim, né? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Né? E aí como é que ele está falando? Né? Porque está demorada a vinda de Jesus, então, aí vai lá, a resposta é que 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Aí você vai lá, pega Apocalipse 20, que está falando do milênio, né? E diz que Jesus vai reinar com a gente 1000 anos, o pré-milenismo. Jesus vai vir antes desses 1000 anos. E o pós-milenismo, Jesus vai vir pós-milênio. E o amilenismo acha que chegamos na plenitude dos tempos, Jesus morre, né? E começa a dizer que nos últimos dias já começam os últimos dias. Que esse milênio não é literal, ele é figurativo. Ele pode levar 2000 anos, 3000 anos, é o amilenismo. É a ausência desse milênio literal. Porque quando você lê Apocalipse 20, você encontra 1000 anos. Será que é literal? Será que a gente tem que interpretar literalmente, já que todo o Apocalipse, muita coisa são simbólicas? O dragão, será que eu tenho que interpretar aquilo literalmente? Nisso se dá um monte de visões, pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Como é que isso vai dar tudo isso aí? É por causa dessas questões. Eu respeito o pré-milenismo, tem base pra caramba pré-milenismo. Né? O amilenismo tem suas bases até Agostinho funda o amilenismo, né, no 4º século, e ele vem até o século 20. Aí depois vem a outra visão, né? Você tem o pré-milenismo,
histórico, clássico, que também reina até o 3º século, quando Agostinho quebra. Mas os pais da igreja, todo mundo tinha a visão de pré-milenismo clássico. E depois nós vamos ter o pré-milenismo contemporâneo, que é uma diferença. O pré-milenismo clássico acreditava que a igreja passaria pela tribulação. Já o pré-milenismo de hoje, que é o pré-milenismo dispensacionalista, esse pré-milenismo não acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Meu Deus! A igreja já passou por tribulação no começo da história da igreja, sendo morta lá na arena. A igreja passou por tribulação em vários períodos terríveis, né? E a gente passa até hoje, gente. Imagina aqueles cristãos que estavam lá na mão de Hitler, né? Se ele tem tribulação pior do que essa. Então, assim, aí fica aí a critério de cada um. Eu não fecho questão, porque isso é coisas futuras, escatologia. Tem minha posição é a milenista. Eu também. Mas respeito muito o pré-milenismo, tem bases tremendas, pós-milenismo, meso. Então, a coisa é muito profunda. Se você é preterista, se você é futurista, se você tem a visão cíclica daquela história, é muito profunda, é muito histórica. Que tudo aquilo que ocorre ali na história do princípio da igreja, quando o Apocalipse foi escrito, todas as eras a igreja vai passar por aquilo ali. É cíclico. Ou aquilo que está escrito ali no início de Apocalipse, em Apocalipse aconteceu só para aquele momento da igreja. Ou se ela é também, ou é só futurista, ou se ela tem um pouquinho de cada. Você tem que decidir. Por isso que negócio de Apocalipse é complicadão, né, cara? É. Pô, o cara foi expulso da igreja lá da Assembleia por causa de Apocalipse. Júlio. Ele pregava muito. Foi expulso por quê? Não, Foi expulso não, foi convidado a se retirar. Porque ele tinha posição... Qual é a posição dele? Ele era o quê? Diácono. Não, a posição dele quanto à escatologia. Ele pregava, eu não sei, na verdade, ele tinha tanta informação que assim, ficava difícil de saber qual era a posição que ele tinha em relação a essas coisas, no Apocalipse. Mas ele pregava, todas aquelas simbologias, né, ele colocava como literal. Entendeu? Assim, A Assembleia de Deus é pré-milenista. A Assembleia de Deus, a maioria é pré-milenista. Vai embora. Entendeu? Eu não podia pregar aquilo lá. Ou ele é pós-milenista ou é milenista, porque a Assembleia de Deus, na sua maioria, é pré-milenista. Então ele é milenista. Aquele filme do Deixados para Trás, né? Deixados para Trás. Aquele filme é totalmente pré-milenista. O avião caindo, o piloto sumiu, aí o avião, os crentes já foram salvos, os ímpios vão tudo queimar lá, cair no avião, né? São interpretações aí pré-milenistas, né? Já uma milenista que é pós-tribulacionista, aliás, pré-tribulacionista, né? Ele crê que até o crente está no meio da tribulação. O crente vai passar. Tanto é que Mateus vai dizer lá, se não fosse os dias abreviados, se não fosse o caso dos eleitos, esses dias não seriam abreviados. Que dias? Então, mas aí o pré-milenismo também tem base muito boa também. Eu respeito todas as posições e deixo na mão de Deus. Uma coisa eu estou unido, Jesus vai voltar, vai buscar a igreja dele, vamos morar com ele na eternidade. Então, meu irmão, escatologicamente está fechado. Como isso vai se dar? Quem tem gosto por essas coisas, estudem, explana e tal, e beleza. Mas nos deixe pegar o Evangelho. Princípio temporal, para a gente terminar. É o princípio em que é empregado termos designativos de tempo não conhecido. Por exemplo, Apocalipse 12, 13 e 14 e Daniel 7, 25, que diz lá tempos e metade de um tempo. É uma linguagem literal que possui significado simbólico. Na Bíblia, nem sempre dias significam anos. Aí vamos ver lá no Números 14, 33, Ezequiel 4, 4 a 6. Isto é, na hermenêutica, não podemos determinar que um dia sempre vai designar um ano. Lá em Gênesis 7, 4 e Jonas 3, 4. Vamos ver um desses aqui?
Qual que está falando? É uma linguagem literal que possui significado simbólico. É uma linguagem literal que possui significado simbólico. Quer ver aqui? Abra comigo Apocalipse 12, 13 e 14. Apocalipse 12, 13 e 14. Bíblia Nova, cara. NAA. Ainda estou me acostumando com ela. Apocalipse 12, versos 13 e 14. Vai dizer assim, ó. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar. E aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então está falando de tempos, né, que a gente tem ali princípio temporal, tempo exato, literalmente, mas não está especificando qual é. Então esse tempo é figurativo, porém foi literal, né? Vamos ver mais ali, Daniel 7:25. Daniel 7:25. 7:25. Diz assim: Ele fará contra o Altíssimo, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metades de um tempo, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Então, mais uma vez aqui, tempo dos tempos. Aquilo ele fez na vida dele. Entendeu? Então a gente tem aqui algo que é literal, mas figuradamente. Falando de tempos que a gente não tem designação correta, exata. Amém? Então paramos aqui. Semana que vem nós vamos ver erros de exegese.